Fez esta semana um ano que o Governo foi eleito. Álvaro Santos Pereira e Assunção Cristas estão à frente dos ministérios que mais polémica têm suscitado. O desemprego continua a ser o maior dos problemas com que o Executivo tem de viver. O Económico analisou este primeiro ano de mandato e a prestação de cada um dos ministros. Passos Coelho tem-se revelado um primeiro-ministro exemplar ao serviço da Troika, desde o início que Passos garante que o Executivo vai mais longe do que as metas exigidas e assim fez nos cortes de salários e no aumento de impostos. Sempre recusou negociar para o país mais tempo e mais dinheiro e tem cumprido. Face às escolhas ministeriais, é dito que este próximo ano vai ser um ano de reestruturação no que toca a nomes, mas também à orgânica. Vítor Gaspar aparece neste Executivo como figura de destaque e como o ministro da austeridade, responsável pelos cortes nos subsídios e pensões e pelo aumento de impostos, é castigado pelos números historicamente elevados do desemprego. Paulo Macedo, Pedro Mota Soares e Nuno Crato, com as pastas da Saúde, Solidariedade e Segurança Social e da Educação, também se têm distinguido neste ano de governação. Paulo Macedo é responsável pelos elevados cortes na saúde e por tentar equilibrar os orçamentos do setor. Pedro Mota Soares tem cumprido os objetivos acordados com a Troika, com a revisão do regime de subsídio de desemprego. Tem estado mais discreto nos últimos tempos, com as confusões em volta do plafonamento das pensões e do congelamento das pré-reformas. Já Nuno Crato tem apostado no ensino secundário, exigindo maior responsabilidade nas salas de aula. Paula Teixeira da Cruz, Ministra da Justiça, era uma das figuras por quem se criou maior expectativa. Para já, a reforma da Justiça continua por avançar, havendo uma série de diplomas em discussão, mas sem ação concreta no terreno. José Pedro Aguiar Branco, com a pasta da Defesa, tem tido um papel muito apagado neste ano governativo. Ficou conhecido como o Ministro dos Estaleiros Navais de Viana, papel que quis assumir, mas que acabou por não resolver. Paulo Portas, na liderança dos negócios estrangeiros, tem assumido matérias fundamentais da pasta da economia, como a diplomacia económica e os anúncios de apoio ao investimento, mas tem estado afastado do centro de decisão. Miguel Relvas, que aparece como peça-chave deste Executivo, é nesta altura um dos elementos mais fracos pela exposição negativa que tem tido com o caso público e as relações com Silva Carvalho. Miguel Macedo, à frente do Ministério da Administração Interna, tem sido uma peça demasiado silenciosa no Executivo, claramente afastado do núcleo político. Álvaro Santos Pereira, o mais polémico dos ministros, tem a difícil tarefa de gerir um super-ministério que não tem sido capaz. Assunção Cristas, também ela responsável por um super-ministério, atravessou o período de seca na agricultura, anunciou a extinção da Parque Expo sem saber o impacto orçamental, mas como ponto positivo tem a nova lei do arrendamento a entrar em vigor em outubro. Vitalino Canas, deputado do Partido Socialista, António Rodrigues, deputado do Partido Social Democrata, são convidados deste Enfoque. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vitalino Canas, começa por si. Um ano depois das eleições, o país está melhor ou pior? Bom, se ouvirmos as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, será muito melhor. Eu não tenho nada... Já não está, pelo menos, à beira do precipício. Não está à beira do precipício. Eu não tenho nada contra um discurso otimista. Penso que os políticos devem procurar não ser excessivamente pessimistas e devem procurar criar confiança. Mas eu tenho a impressão que o discurso do Sr. Primeiro-Ministro e de outros que tenho ouvido ultimamente descolam um pouco da realidade. Porque, na verdade, se nós virmos o que é hoje e o que era há um ano a situação do país, verificamos que o desemprego é muito mais alto. Isto tende a continuar a subir. O déficit, temos dúvidas sobre aquilo que se está a passar. Os indicadores do primeiro trimestre não foram totalmente tranquilizadores. A depressão vai ser maior do que aquela que estava prevista há um ano atrás. Ou seja, há um ano atrás, quando se fizeram as previsões subjacentes ao programa da Troika, aquilo que se previa era que a depressão fosse menor em 2012 e que o crescimento fosse maior em 2013. O crescimento em 2013 agora também está até em dúvida. Os juros, a nossa capacidade de regresso ao mercado continua, obviamente, totalmente inviável nesta altura. Os juros que nós pagaríamos hoje pela emissão de dívida continuam a ser juros altíssimos e continuam a ser, aliás, mais altos do que eram
há um ano atrás. Os ratings continuam baixos, como todos nós sabemos, e, portanto, se olharmos para a situação económica e se olharmos para a situação social dos portugueses, em geral, se virmos as questões da saúde, foram aqui referidas, aliás, em relação às medidas do Ministro Paulo Macedo, se olharmos para as questões relacionadas com os subsídios, com as pensões, se olharmos para as questões dos impostos, o aumento dos impostos, etc., portanto, a situação dos portugueses também não está melhor. Portanto, o país está hoje melhor do que estava há um ano atrás. Repito, pelas palavras do Primeiro-Ministro e do Governo, estaria, mas pela realidade, de facto, não está. Nem ao nível económico, nem ao nível social. Dona Rodrigues, faço-lhe exatamente a mesma questão. Estamos melhor ou pior? Eu julgo que estamos mais conscientes da realidade. Ou seja, estes últimos 12 meses serviram para nós termos a consciência de que o país tinha uns problemas bem mais graves que aquilo que se julgava até mesmo quando se negociou o memorando de entendimento com a Troika. Há duas coisas importantes a realçar. Em primeiro lugar, ninguém, quando foi para o governo, tinha a consciência que ia ser um período fácil. E, portanto, todos os membros do governo têm a noção de que iam estar sujeitos a um desgaste enorme, que iam estar sujeitos ao cumprimento de um programa muito difícil, muito estreito, sem margem de manobra e que teriam que exercer a sua função com muito rigor. Houve situações que não correram tão bem, é verdade. O desemprego não correu como, obviamente, nenhum de nós quer que esteja nestes níveis. E, por isso, esta semana também saiu um programa já a atacar um dos problemas fundamentais, que é principalmente o desemprego jovem. Agora, ao contrário do que diz o deputado Vitalino Canas, eu julgo que a situação não se pode medir desta forma tão simplista. Até porque não é verdade que os juros estejam mais altos, antes pelo contrário. Nós hoje, ainda esta semana, o governo português, o Estado português, colocou emissões de dívida pública na ordem dos 2,5%, 2,6% a 6 meses, 3,4% a 12 meses, quando há um ano estávamos a colocar acima do 7%, que era a margem que o próprio governo anterior tinha colocado em cima da mesa. E estávamos numa situação em que a Europa não estava tão contagiante quanto está agora. E, portanto, se nós verificamos que os fatores externos pioraram, mas que nós sistematicamente fomos cumprindo aquilo que foi o próprio governo anterior que acordou e negociou e, portanto, estabeleceu as barreiras estreitas para o governo funcionar, nós estamos numa situação melhor. Estamos numa situação melhor em termos de voltar a construir rapidamente. Portugal não quer voltar aos mercados agora, nem tal estava previsto, está previsto para setembro de 2013, e há uma questão fundamental. Data, em relação à qual, enfim... Ninguém acredita. Vamos ver. Poderemos ir gradualmente, estar a antecipar, cirurgicamente. Mas se verificar, ainda esta semana nós tivemos a quarta avaliação da Troika muito positiva, aliás, todas elas positivas no sentido que sistematicamente cumprimos todas as metas que lá estavam estabelecidas e, portanto, ninguém diz formal e objetivamente que nós não estaremos em condições em 2013, Ainda o representante do FMI na Troika afirmou em entrevista exclusiva ao Económico ontem ou anteontem que tinha muitas dúvidas que Portugal conseguisse regressar integralmente aos mercados. Todos aqueles que disseram que havia dúvidas que nós não íamos conseguir iam dizê-lo em cada avaliação da Troika. E o que é um facto é que a cada avaliação que fizemos foi sempre constatado que nós conseguimos alcançar todos os objetivos que estavam estabelecidos. Pode ter havido desvios, podem as coisas ter corrido bem, mas há uma coisa fundamental. Houve coragem política até agora para tomar as medidas que eram necessárias e que estavam assumidas, houve apresentação de ideias, houve criatividade, houve espaço para ir às vezes até mais além. Nem tudo corre como não corre normalmente nestas situações. Mas nós não queremos ser julgados agora, nem estamos aqui para ser julgados. E o Governo, julgo, tem um programa há 4 anos e dentro desse programa está a exercer as suas funções como deve exercer. Eu julgo que se não há motivos para que as pessoas vivam felizes, é verdade, porque ninguém gosta de viver feliz em austeridade, nem ninguém gosta de viver feliz com aquilo que não está bem à sua volta, continua a haver fatores de confiança neste governo e continua a haver a possibilidade de continuar a acreditar, quer por aqueles que controlam a economia mundial e que, no fundo, nos acompanham e que veem, quer por aqueles que, no país, ainda acreditam no governo, de forma a que ele venha a cumprir os seus objetivos. E quais são os seus objetivos? E essa é que é a questão mais importante, é que nós consigamos criar de Portugal um espaço onde, por nós próprios, consigamos viver melhor. E o que é um facto é que as exportações subiram, o que é um facto é que a produção vem crescendo, o que é um facto é que nós temos hoje uma situação de controle da despesa pública que não tínhamos há algum tempo atrás. À custa
em alguns casos, do aumento da receita, não da receita por produtividade, não da receita dos impostos diretos, mas sim porque os impostos aumentaram, e é importante que se assuma isto, porque isto fazia parte também daquilo que foi acordado e daquilo que foi negociado. E, portanto, só estamos a fazer aquilo que também já estava estabelecido. Agora, julgo que estão criadas, ou começam a estar criadas, as condições para, com controle, começar a fazer aquilo que é importante, que é começar a crescer. Vitalino Canas admite que, de facto, poderão estar criadas essas condições para depois deste período menos positivo, nada positivo. Eu creio que essa questão é aquela que começa a dividir seriamente depois de uma fase inicial de consenso político alargado em torno de determinados objetivos e em torno de determinadas medidas, mas essa é a grande questão que começa a dividir seriamente os nossos dois partidos, o PSD e o PS e o CDS-PP também, que também está no governo. Porque, na verdade, eu creio que a nossa leitura começa a divergir da leitura que o Governo faz das consequências e dos resultados que se estão a obter. Eu fiz aqui, talvez, uma leitura simplista, como dizia o deputado António Rodrigues, quando falei do aumento do desemprego, que, aliás, surpreendeu também o próprio Governo. Porquê é que surpreendeu o Governo? Talvez porque o Governo não estivesse atento a alguns sinais, alguns dos quais até foram referidos pelo Partido Socialista, mas a depressão é maior, o déficit não está, a nosso entender, visivelmente controlado, a dívida tem estado a subir também, o que era previsível, mas continua a subir. Portanto, há aqui um conjunto de indicadores que são indicadores que nos preocupam, que nos deixam hesitantes em relação a algumas das medidas, ou seguros em relação a outras. Mas a pergunta fulcral é saber se vale a pena. Se vai valer a pena todo este sacrifício. Não? É o que eu digo. Penso que é nisso que começa a haver, ou começa a gerar-se uma divergência entre o Partido Socialista e o Governo. O Partido Socialista tem sérias dúvidas que a receita que está a ser aplicada, na intensidade e no ritmo que está a ser aplicado, que seja a boa receita. Ou seja, o Partido Socialista está a defender, e felizmente creio que isso também começa a ter alguma repercussão, algum eco na própria Troika, embora, obviamente, não compita à Troika tomar aí qualquer iniciativa, e a iniciativa terá de ser do governo português, mas creio que é necessário nós pensarmos seriamente em termos um ritmo de atingimento dos objetivos menor, libertando alguns recursos públicos para financiar a economia. Eu sei que essa não é uma questão que quadra bem com a tendência liberal do governo, a questão do investimento público, a questão do investimento na economia, mas por parte do Estado, mas eu acho que inevitavelmente também tem de haver algum investimento público e também tem de se apostar aí. E também a necessidade, nós não temos dito que é necessário mais dinheiro, temos dito que é necessário assim mais tempo, mas temos dito também que é necessário haver aqui um conjunto de medidas viradas para o crescimento, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, que ainda não estão a ser concretizadas. Estas medidas, designadamente de criação do impulso jovem, de incentivos para a criação de emprego jovem, são medidas que obviamente merecem apoio, mas são paliativos. Não são medidas que vão resolver os 30 e muitos por cento ou 40% de desemprego jovem, em alguns casos jovem altamente qualificados, com tendência a crescer. Não é isso que vai resolver aqui a questão. Portanto, na Grécia foram conhecidos hoje os números, peço desculpa, já supera os 50%. Pois, há vários fatores que há vários fatores noutros países que nos levam também a ter atenção àquilo que se está a passar nos outros países. Na Grécia estão todos os dias a aparecer novos indicadores que revelam que as medidas que foram concretizadas não estão a ter resultados, aqueles resultados que se esperavam. Na própria Espanha, que foi muito mais cautelosa, a Espanha está a resistir, e eu acho que bem, até o último minuto, a ter um programa de assistência externa, como Portugal também esteve com o governo do Partido Socialista. Está a resistir até ao último minuto, mas o que é certo é que todos os dias há sinais preocupantes de que a situação se está a agravar e de que as medidas que o governo espanhol tem implementado também não estão a produzir totais resultados. A Fitch, pelos vistos agora, acabou de diminuir em 3 níveis para o chamado lixo, coisa incompreensível, estas coisas, estas qualificações, mas em 3 níveis o rating de Espanha. Portanto, há aqui um determinado conjunto de circunstâncias em outros países que nós devemos olhar com atenção
e que nos deveriam levar a ser muito prudentes naquilo que fazemos em Portugal. Eu acho que Portugal tem cumprido essencialmente, e temos dito que é muito favorável para o país, que as avaliações que a Troika vem fazer nestas 4 missões sejam positivas. Mas por isso mesmo nós temos nesta altura margem para começar a discutir com a Troika, se calhar, alguns ajustamentos ao nosso programa que permitam, designadamente, essa extensão do nosso período de reajustamento para que ele não termine em 2013. Tenho muitas dúvidas, aliás, que ele possa terminar em 2013. Creio que o ministro Vítor Gaspar, até nas suas últimas intervenções, depois daquela data que ele referiu aí há uns tempos atrás, de 20 de setembro de 2013, vamos lá aos mercados, é ali que nós vamos. Bom, ele agora já deixou de falar dessa data. E eu acho que ele também tem alguma noção de que essa data é uma data perigosa e talvez impossível de atingir. E, portanto, se calhar é agora que estamos a cumprir, e temos estado a cumprir, naturalmente, por ação do Governo, com alguma colaboração, espero que seja reconhecida, do Partido Socialista em algumas coisas, temos estado a cumprir, mas é, se calhar, agora o momento para Portugal tomar a iniciativa, o Governo português tomar a iniciativa, não apenas na Europa, mas junto da Troika, no sentido de começar a fazer alguns ajustamentos ao nosso programa, mostrando que somos capazes de cumprir, mas começar a fazer alguns ajustamentos ao nosso programa para que não caiamos na senda, na vertigem, na voragem do que está a acontecer na Grécia e do que eventualmente poderá vir a acontecer também em Espanha. António Rodrigues, não seria este o momento certo, eventualmente esta 4ª avaliação que terminou agora, para se tentar ganhar um pouco de mais tempo, como defende até também a própria Manuela Ferreira Leite? Eu acho que há 2 coisas importantes aqui a equacionar. Em primeiro lugar, mesmo que isso viesse a ser necessário, ou seja, que em setembro de 2013 nós não tivéssemos condições de voltar, não era a 15 meses de distância que se poderia estar a anunciar isso, porque isso era a quebra de confiança naquilo que estamos a fazer. E isto também só se coloca neste momento porque durante 12 meses, ou durante 11 meses, andámos a criar condições para que pudessem os mercados olhar para nós e ter confiança. E hoje... E o PS ajudou? Ajudou, com certeza, claro, e nós temos a consciência que o PS é um partido responsável, nós próprios tivemos em muitas oportunidades tempo para conversar com o PS e esperamos continuar a contar com o Partido Socialista nesta matéria, porque há aqui... A ação do Governo e a ação da maioria no Parlamento não é uma ação em função de uma função partidária, é uma função do país e uma função de Estado. E para o Estado todos temos que concorrer, tal como o PSD no passado, no tempo do Governo do Partido Socialista, variadíssimas vezes suportámos soluções que o Partido Socialista fez e apresentou, nomeadamente, no âmbito de alguns pactos de estabilidade e crescimento. Não o último, não o aceitámos nem concordámos, mas houve outros que o suportámos em nome do desígnio de Estado, em nome do desenvolvimento do país, e porque era necessário acalmar. E, portanto, nós estamos convencidos que, primeiro, houve e há necessidade de continuar a garantir a confiança por parte dos agentes internacionais. Hoje não há, quer no Fundo Monetário Internacional, quer no BCE, quer na Comissão Europeia, não há nas praças financeiras de Nova Iorque a Londres ou a Frankfurt, não há nenhuma que neste momento não reconheça a capacidade do Governo português em executar as medidas e que está no ritmo certo. Tem alguns receios, não daquilo que fazemos em Portugal, mas dos efeitos de contágio que podem advir da Grécia, da Espanha, agora do Chipre, e por mais alguma situação que eventualmente possa vir a ser suscitada. Agora, primeiro que tudo, ganhar a confiança. Ganhar a confiança que não significa apenas e só cumprir, mas mostrar que, para além desta fase de contenção, que é possível e que os membros do Governo, e este Governo têm, não só a força política, como a capacidade de conseguir ir mais além. Agora, quando essa questão se colocar, e os mesmos elementos da Troika que cá estiveram agora a fazer a 4ª avaliação, suscitaram uma outra questão que é importante, é que é em setembro de 2012 que se vai, a propósito da 5ª avaliação, verificar se temos ou não temos condições para cumprir em 2013 ou não. Ou seja, esta medida é tomada com um ano de antecedência. Não fomos nós que negociámos o prazo de setembro de 2013, foi o Governo anterior. Associámos, aceitámos, continuamos a aceitar em nome do Estado. Agora, em setembro de 2012, podemos verificar, de acordo com a execução orçamental do primeiro semestre, de acordo com aquilo que são os indicadores de julho e agosto, nomeadamente os indicadores também do turismo, que são muito importantes, quer em termos de vidas que entram, quer em termos de movimento turístico, se há ou não há condições para sustentarmos a situação ou começarmos a verificar. Mas agora, há aqui também
duas coisas que importa terem atenção, que é continuar a assegurar a confiança é determinante, continuar a contar com a colaboração do Partido Socialista, mas não só, de todos os parceiros sociais e todos os outros partidos que queiram colaborar connosco neste esforço nacional para conseguir cumprir, mas, acima de tudo, não se pode mostrar que há aqui qualquer tipo de derrapagem que possa voltar a uma situação igual àquela que se vivia em 2011. Isto é fundamental. E, para isso, todos nós temos que concorrer em todos os momentos. Quer nós, individuais, quer nós, agentes políticos, quer os agentes económicos e, principalmente, obviamente, o Governo. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer recebê-los aqui. Até uma próxima oportunidade. Amanhã outros temas estará em foco.